Um bom dia a todos. Espero que estejam todos bem, que a semana tenha sido leve e abençoada. Vamos dar início hoje à reunião de estudos nosso. E antes de pedir para a Mirella fazer a prece inicial, vamos, nos elevarmos dentro dos pensamentos salutares, dentro das boas vibrações, para todos os locais desse planeta, para todos os espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, que passam pelas necessidades, que passam pelas dificuldades, que estão passando pelas provações e pelas expiações, seja por enfermidades, por doenças, até mesmo por problemas de todos os tipos, problemas financeiros, problemas de relacionamentos pessoais, enfim, que essa prece seja direcionada para todos aqueles que realmente estão necessitando de um afago, de uma bênção, de uma luz divina. Pode fazer, Mirella. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos, Senhor, de todo o mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. O nosso estudo de hoje é do Livro dos Espíritos. E nós daremos continuidade à lição de provas da existência de Deus. Nós fomos, há 2 semanas atrás, até a pergunta 7. Eu vou refazer essa pergunta 7 apenas por uma questão de revisarmos ou revisitarmos na onde que nós concluímos. E é óbvio que vai ser uma consequência, faremos as novas perguntas e respostas. E claro que nós já estudamos essa pergunta e essa resposta, então não ficaremos nela, mas apenas para revisitarmos, para darmos sequência ao nosso estudo. E a pergunta 7 foi a seguinte: poderíamos encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? E a resposta foi trazida pelos espíritos a Allan Kardec. Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É sempre necessária uma causa primária. Allan Kardec comentou: atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar ou tornar o efeito pela causa. É interessante, né? Porque muitas das vezes a gente quer explicar alguma coisa que é o efeito, né? É o efeito, e você está querendo colocar como causa. É importante falar, né? E aí, claro, a gente fala que não vai falar sobre a pergunta, mas a gente acaba até estudando sobre ela. O notebook que eu estou aqui, ele é o quê? Ele foi feito pelo quê? Ele foi feito pelo homem. Tá. Então, a causa é o homem e o efeito é o notebook, a construção é o notebook. Mas lembrando que o homem também é o efeito. Ele é o efeito da criação divina, né? Claro que vai perpassando tudo, né? São cadeias de construções em cima disso, mas o homem, nós, né? O espírito, nós somos o efeito de uma causa. E tudo vem oriundo de nosso Pai, que é Deus. E aí, completando a explicação de Kardec, pois essas propriedades são em si mesmos um efeito, que deve ter uma causa. A pergunta agora é a de número 8. Como, gente, é um estudo, né? E é do Livro dos Espíritos, que é pergunta e resposta, fiquem à vontade. Eu vou fazer a pergunta inicialmente e aí a gente pode debater em plenária. Se não quiserem, não precisam falar nada, tá? É um estudo. Então, vamos lá. Pergunta de número 8. Que pensar da opinião que atribui
a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, o acaso. Inclusive, a teoria do Big Bang é um acaso, é tratado como um acaso, né? Essa explosão galáctica, na onde se teve as formações dos mundos, né? Dos planetas, das estrelas, dos cosmos em geral, né? É uma explosão que se distribuiu tudo de maneira muito correta, tá, gente? É um acaso na onde esses planetas, por exemplo, do sistema solar nosso aqui, eles foram, né, foram jogados automaticamente na órbita específica de cada um, na onde cada um tem sua rotação e translação, todos girando em torno de um mesmo Sol, de um mesmo astro-rei. Então, tudo isso é tratado como um acaso. É interessante, né? É interessante como não dá para se tratar como um acaso algo que é uma engenharia. Uma engenharia. Seria um acaso nosso também, o nosso corpo, com todos os seus órgãos, 2 rins, estômago, esôfago, intestino grosso, intestino delgado, 2 pulmões, o cérebro, a distribuição dos membros em geral, toda a eletricidade que se vem a partir do cérebro para qualquer tipo de ação motora. Seria um acaso isso também, né? Toda essa construção, toda essa engenharia, né? Então a gente começa a indagar, né? Como tratar do acaso? Como cada característica planetária, como cada característica da natureza, né, se comporta perante tudo isso? Como que funciona o efeito gravitacional? Que é o que nos permite estarmos aqui, né, bem junto ao solo, né, bem ali, né? Como que funciona isso? O acaso também, né? Toda essa movimentação, tudo acaso, tudo ocorreu, tudo vem oriundo de um universo que se criou através do acaso, né? Foi apenas um evento grandioso e que tudo venha a ocorrer. Então, bom dia, Júlia. Então, como que toda essa movimentação se ocorre a partir desse acaso? Vou repetir a pergunta, ó. Que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso? Os espíritos, e aí... Ô, Rangel, Oi. a coisa é tão sutil que se o planeta Terra, por exemplo, se ele tivesse, que ele é um pouco inclinado, né? Se ele tivesse poucos graus inclinado ou para um lado ou para o outro, já não poderia ter a vida como a gente conhece aqui. Então, a gente vê que é uma coisa tão perfeita e que o ser humano que não acredita que existe uma força maior por trás dessa engenharia, a pessoa ela é muito egoísta, ela é muito, sei lá, porque não tem como a gente, eu acho que já fizeram os cálculos já sobre isso aí, é mais fácil você ganhar na loteria do que isso, o universo é obra do acaso. Então, é uma coisa assim muito absurda para a gente não ter essa consciência, para a gente não saber que tem uma força maior por trás disso tudo. É isso, Fabiano, é perfeito. E é legal você trazer isso, porque realmente graus dentro da inclinação da Terra
E aí, grau dentro da inclinação da Terra, a distância da Terra para o Sol, a distância da Lua para a Terra, a própria existência da Lua aqui na Terra, é uma coisa assim tão sutil, é coisa tão que não tem como não acreditar que não tem uma força que está regendo isso tudo. e aí foge da percepção, né, da coerência. A coerência. Você não precisa ser da doutrina espírita, você não precisa ser católico, você não precisa ser evangélico, né, protestante. Você não precisa, para desenvolver uma coerência crítica, e não precisa ir muito longe, é contemplar a natureza e entender que existe algo muito grande, muito misericordioso, né? A própria ferramentária os próprios vegetais coletar o gás carbônico para emitir o oxigênio, todo esse mecanismo perfeito é o acaso. É o acaso. Que acaso é esse? Inclusive, Fabiano, nas explosões das bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki, que inclusive foi no mês de agosto, essa ocorrência, né, que foi uma retaliação, né, através daquele ataque que houve lá na Segunda Guerra de Pearl Harbor, né, muito famoso também pelos né, olha, é impressionante como que chama, como que pode chegar, né, às atitudes humanas, né, os famosos kamikazes, né, que se jogaram. E aí foi uma retaliação bem dolorida. E nesse momento, Fabiano, há registros que a Terra ela sofreu um pouco com relação até essa mesma inclinação. Olha como que habitantes de outros planetas, têm que se preocupar com a gente, né? Porque a gente tem uma tendência de fazer uma besteira tão grande dentro do equilíbrio do universo. Dentro do equilíbrio do universo. Então, quando a gente vê, de vez em quando, alguns testemunhos que se avistam objetos não identificados, até mesmo seres, né, que têm algumas características um tanto quanto diferentes, e é real, porque eu acredito fielmente, e acredito que nós temos comunicação a respeito disso, a respeito de uma monitoria que está acompanhando nossos comportamentos aqui no planeta Terra, até porque a sobrevivência do planeta Terra, ela faz alusão ao equilíbrio do sistema solar. Então tem que preocupar mesmo. E aí, acaso, é uma engenharia. Olha, não, foge da nossa percepção. Inclusive, na continuidade das perguntas aqui, vai ter uma dessas que vai falar que algumas coisas fogem da nossa percepção. Olha, é uma matemática fina, é milímetros, é nanos, é coisa, é muito detalhe para que tudo funcione de uma maneira muito correta, muito adequada. Só que o homem, na sua ânsia de sabe Deus o quê, principalmente no campo material, a gente passa despercebido sobre todas essas bênçãos que nós estamos aqui contextualizados, né? É bem isso. E ótima imersão, Fabiano, dentro que você trouxe, porque é isso mesmo. Nós não podemos virar as costas para o Criador maior. Não há o acaso. Há uma construção, há uma engenharia para que tudo isso ocorra da maneira mais correta. Que a sobrevivência ou a vivência dentro de um plano ocorra da maneira adequada para aquele plano. Nós estamos no plano de provas e expiações. Então, estamos dentro de uma engenharia para tal. Inclusive, nessas conversas que a gente já está tendo aqui, me fez remeter a umas leituras que eu fiz a respeito do planeta Júpiter, que eu vou resgatar não, vamos conversar um pouco a respeito disso, porque o planeta Júpiter é o planeta dentro do sistema solar mais com os espíritos mais evoluídos. Lá é um planeta de mundos felizes, ou seja, ele é quarto
na escala evolutiva, né? O primeiro é o planetas primitivos, é o que nós estamos agora, o planeta de provas e expiações, é a segunda linha. Depois, mundo de regeneração, que é o logo que passaremos. E o quarto é os mundos felizes. Júpiter se contextualiza no mundos felizes. Lembrando que temos o mundo celestes, que é o quinto tipo de mundo dentro da evolução. Olha só. A resposta. Os espíritos é muito... eu tenho até que me controlar com essas respostas aqui. Então, o Allan Kardec faz a pergunta que e aí? E pensar daqueles que têm opinião que tudo surgiu do acaso? Olha o espírito. Outro absurdo. Outro absurdo. Como, né? Como isso? Cara, como vocês pensam isso ainda? Né? Em pleno, porque isso aqui foi feito no século XIX, né? Nossa, vocês estão no século XIX após Cristo. Que absurdo ainda ter esse tipo de pensamento, né? Outro absurdo. Que o homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? E, além disso, o que é o acaso? E aí os espíritos completam. Nada. Nada. O acaso é nada. O acaso ele não tem conteúdo. É uma desculpa que, de um certo modo, a humanidade dá a algo que não se consegue explicar. É isso. O acaso é isso. O que aconteceu ali? Isso é obra do acaso. Você não consegue explicar? Não. Então é nada. É nada. É um conteúdo vazio. Eu não consigo dar uma dimensão para isso. E aí Allan Kardec completa com os comentários. A harmonia que regula as forças do universo revela combinações e fins determinados. E por isso mesmo, um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso seria uma falta de senso. Porque o acaso é cego e não pode produzir efeitos inteligentes. Um acaso inteligente já não seria um acaso. É isso. Deus é um acaso inteligente. Então, Deus não é um acaso. A criação dele, toda a formatação do que nos contempla, contempla. Olha, as necessidades, as provas, as expiações dentro do planeta, do mundo em que vivemos, contemplam as necessidades que precisamos. Os mecanismos e as logísticas estão todas perfeitas. Estão todas perfeitas. Né? E aí, Deus vai lá e nos entrega o universo, nos entrega os planetas, nos dá as ferramentas, nos dá os recursos, nos criam, simples e ignorantes, para alcançarmos a perfeição. Mas entre simples, ignorante e perfeição, existe um caminho muito longo. E isso depende das nossas escolhas. Depende do nosso livre-arbítrio. Lembre-se, Jesus é o nosso irmão, é o nosso mestre, é o nosso governador. Ele escolheu um caminho mais curto, o caminho santificante, o caminho da bondade, o caminho do amor. Ele alcançou a atual evolução dele pelo caminho do bem, pelo caminho do amor. A humanidade melindra ainda, a humanidade patina, a humanidade ela escorrega. A humanidade é aquela criança que precisa uma hora emancipar. Ela precisa emancipar. E aí, muitas vezes, por aprendizados doloridos. A pergunta agora é a de número 9. Onde se pode ver na causa primária? Gente, quando se fala de causa primária, a gente pode considerar a construção do universo, dos seus planetas, dos recursos
até mesmo básicos de sobrevivências que estão engajados na natureza. Essas são as criações, né? Assim, tantas vezes tocados aqui nessa chamada causa primária. Onde se pode ver na causa primária uma inteligência suprema superior a todas as outras? A pergunta, né? Emmanuel, a gente estuda Emmanuel, a gente estuda Allan Kardec, né? Então a gente está... Allan Kardec, ele indaga, né? É importante citar que o Allan Kardec, um pedagogo, um cientista, alguém que não poderia se ludibriar, não, porque ele não iria cair em qualquer tipo de armadilha nesse sentido. Ele indaga e indaga mesmo, porque ele pode, por vezes, né, dentro dos estudos do Livro dos Espíritos, parece fazer até, de repente, a mesmo tipo de pergunta que fez nas anteriores, mas não, ele tem uma tocada diferente. Então, olha só, onde se pode ver na causa primária uma inteligência suprema? Porque na pergunta 1 ele traz a respeito dessa inteligência suprema, e essa inteligência suprema é Deus, né? Na onde que se pode ver na causa primária uma inteligência suprema superior a todas as outras? Gente, a gente estava comentando isso aqui. Fabiano vem com a imersão também, dá respeito até mesmo dos graus de inclinação, de posicionamento, das órbitas propriamente falando, do sistema solar. Olha, o Sol, né? Olha a perfeição, nos traz luz, nos traz calor, né? Claro, cada planeta vai ter o seu calor diferente, né? A sua temperatura adequada dentro das necessidades dos espíritos que lá o habitam. É importante falar isso. Ah, não teria condição de alguém sobreviver em Mercúrio? Teria condições, sim, dentro dos espíritos que estão lá encarnados e pelas necessidades que eles têm que fazer, na onde que os corpos deles estariam alinhados ao sistema e ao ambiente na onde vivem. É importante nós sempre remetermos a isso, as necessidades do espírito dentro de cada planeta, dentro de cada mundo que ele vive. Porque aqui na Terra, cientistas dão as desculpas de que em determinados locais não poderia ter condições de vida, sendo que a engenharia é mais sutil. Pronto. Foge da percepção humana, cientista, material. Foge dessa percepção. Ah, mas o nosso corpo não viveria lá. Sim, mas o corpo de lá vive lá. É isso. Angel, só para completar o pensamento aí. Se fosse um planeta cheio só de água, você ia falar, não tem como ter vida. Mas a gente aqui mesmo não tem peixe. Se fosse um planeta que não tivesse terra, falar, como que vai viver? A gente não tem aqui também os pássaros que só voam. Então, tudo conforme o meio, né? Tudo conforme o meio. E diga-se de passagem, Fabiano, tem alguns bichos no fundo do mar, de vez em quando aparecem, que eles mesmos se assustam, ou seja, não consegue, olha, veja bem, dentro do estudo humano científico, muitas das vezes não consegue nem entender o que acontece aqui no planeta Terra e quer argumentar o que acontece no planetinha lá longe, né? Ah, mas Plutão é um planeta, agora é um planeta não, né? O Plutão agora é considerado, ele não está na classe dos planetas, ele é considerado dentro do estudo científico o planeta anão. Plutão é o planeta mais longe do sistema solar, é impossível você viver lá, é muito gelado. Olha, as características de tal planeta, de tal estado de vivência, está relacionado ao modo em que aquele espírito vai ter que sobreviver, vai ter que passar pelas suas situações, suas vivências, suas experiências, né? E aí, Fabiana, é isso, né? Ó, tá a água ali, ó. Olha, de vez em quando sobe umas águas-vivas de 5 metros, 6 metros de tamanho, lá das profundezas do oceano. Nossa, mas que tamanho de animal é esse? Então, é a realidade dele. É a realidade dele vivendo no ambiente em que ele vive e que nem sequer
você tinha conhecimento. E aí, para vocês verem, né? Planeta Terra, planeta de provas e expiações, planeta prisão, planeta hospital, planeta escola. Temos que aprender muito aqui ainda. Temos que aprender muito, temos que estudar. Só que, por várias vezes, a própria ciência material justifica o acaso, talvez, algumas explicações sem contexto, né? É bem assim que funciona. Deixa eu ver aqui a Júlia, quietinha aqui, cuidando das panelas, ouvindo e me enriquecendo com vocês. Isso aí, Júlia, fazendo um almocinho de domingo, né? Coisa boa demais. Boa complementação do Fabiano, perfeito, é isso mesmo. E aí nós vamos seguindo aprendendo, né? E olha que interessante, olha como que o Livro dos Espíritos nos permite enxergar, dentro de um processo científico e filosófico, tudo que talvez, muitas das vezes, a gente tem anseio e fome de entender, né? E aí é muito bom, né? Porque diversas vezes a gente já estudou o Livro dos Espíritos, e quando a gente traz um estudo, assim, em grupo, permite, né, dentro das percepções, aprendermos cada vez mais. E isso é evolução espiritual. Evolução espiritual. O que nós armazenamos de conhecimento, isso não será perdido. Isso não será perdido. Por vezes esquecemos. Mas na hora que nós remontamos novamente o estudo, traz à tona normalmente o conhecimento que nós havíamos já adquirido. E isso é muito importante. Allan Kardec, os espíritos respondem a Allan Kardec dessa maneira aqui, ó. A pergunta foi: onde se pode ver na causa primária uma inteligência suprema superior a todas as outras? Respostas. Tendes um provérbio que diz o seguinte: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. É orgulho, a chaga da humanidade. Pelo menos nesse estado que estamos aqui agora. O orgulho cega. O orgulho entorpece. O orgulho te encaminha para a porta larga. O orgulho é o nosso, entre aspas, inimigo. Ah, eu vim nessa encarnação com muitos inimigos. Não. Você veio para lutar contra você mesmo. Essa é a nossa verdadeira luta. Ah, mas aquele ali me ofende gratuitamente. Não o ofenda. Mas o seu orgulho faz o ofender novamente. Ah, eu não perdoo. Opa, o perdão é seu. Lute contra seu orgulho e perdoa. Vocês estão reparando que é o orgulho que nos atravanca? É o orgulho que nos prende? É o orgulho que está ainda nos deixando no estado de provas e expiações. Se a gente parar para pensar bem, mas eu não sou tão orgulhoso. Mas nós temos vidas passadas aí que, olha, eu já falei por mim, me dá medo, me dá pavor do que eu cheguei a fazer. Graças a Deus, pelos mecanismos de Deus, ele me permite esquecer. Tem uma coisa, eu não sei se eu cheguei a citar aqui. A minha mãe, ela passou por uma situação de 4 anos, foi de 95 a 99. E a minha mãe, ela teve um câncer de mama. E minha mãe fez tratamento em Barretos, inclusive. E a minha mãe, ela passou por algumas situações muito complicadas, né? Ela chegou a ter diagnóstico de cura pelo próprio Hospital do Câncer, mas a época era diferente, os tratamentos eram diferentes, né? Houve uma evolução considerável com o tratamento do câncer, graças a Deus. Isso é merecimento dos espíritos, inclusive.
que passam por tal prova, tá? E isso é. Só que minha mãe teve o melhor tratamento possível na época em que ela teve o câncer, né? Fez só quimioterapia, fez radioterapia, foi considerada curada aqui pelos médicos da Terra, mas depois volta e vai e volta, enfim, foi uma aprovação considerável durante esses 4 anos. Mas eu lembro da minha mãe que a última semana, principalmente, na onde que o corpo dela já não correspondia mais aqui encarnada, mas teve um momento que eu cheguei perto da minha mãe e a minha mãe, já entre o planeta Terra e o plano espiritual, né, naquele momento que vai passando, né? O que muitas vezes a gente vê no hospital as pessoas que as consideram delirando, é que, na verdade, eles estão naquele momento, né, de transição ali, né? Já vê o plano espiritual, já vê o plano físico. E eu cheguei perto da minha mãe, nossa, foi tudo para mim ali, era minha parceira, era tudo. E aí ela olhou para mim e falou. Ela falou para alguém, eu não lembro se era minha tia Vanessa que estava perto, eu não lembro se era meu pai. Ela falou: tira o Rangel perto de mim, ele quer me bater. Para pensar nessa fala, na onde só existiu amor. E aí eu sempre falo para a Mirella, minha mãe, com lembranças de vidas passadas, relembrou alguma coisa de mim, do meu espírito, que talvez em algum momento ou em todo momento a agredia. Então, são esses mecanismos e essas logísticas que nos faz crer que quando a gente vem aqui no planeta Terra, encarnado dentro de uma família, é para transformar, muitas das vezes, algumas necessidades de reconciliação em amor. Então, você pensa, pô, da onde que minha mãe tirou isso? Não é dessa vida. São lembranças de vidas passadas. Né? E eu via nela os olhos de medo mesmo. E ainda lembro, eu ri, falei, mãe, o que é isso? Que a senhora está falando, né? E ela com um olho muito medonho. Então a gente pensa, pô, cara, os mecanismos, as logísticas divinas, e mesmo você querendo não acreditar, dentro de todo o contexto, mas nós temos múltiplas existências. Essas existências são, sim, para apararmos os débitos, para quitarmos o que provocamos, para semear amor na onde antes não havia. E aí a gente vê. Por isso que eu falo, eu tenho medo, eu tenho pavor, mas só que eu estou tentando melhorar. Do que eu tenha sido em outras encarnações. Qual que é a realidade que eu venho trazendo? Eu sei que o corpo aponta algumas coisas, o corpo, né? O corpo vem trazendo algumas marcas de algo que eu talvez venha praticado em outras encarnações, né? E é isso. Os mecanismos são muito perfeitos. A engenharia de Deus e a possibilidade que ele nos dá é muito grande. É importante lembrar, Deus é bom, mas ele é justo. A justiça divina está em nós. Esses acertos estão em nós, né? Então, ó, tendes um provérbio que diz o seguinte: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. Esse orgulho que nos atrapalha, né? O homem orgulhoso nada admite fora de si. E é por isso que se considera um espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Ó, é isso aqui, ó. É segundos, inclusive. Talvez a gente está aqui, ó, já está lá. E esse processo pode ser muito rápido. Esse processo pode ser muito rápido.
Isso aí depende das nossas realidades, das nossas convivências, né, das nossas experiências, do que eu escolho para fazer. Jesus, na proposta que ele fez para um daqueles que havia, inclusive com muitos bens materiais, que era para abandonar tudo, que era para doar tudo, que era até mesmo para vender tudo e acompanhar Jesus, lembre-se, depois de 2 semanas, aquele mesmo que decidiu não abandonar nada e seguir Jesus, ele veio a desencarnar. E aí? E aí? E os bens? Para quem fica? E a riqueza espiritual? Carregou? Levou junto? Nós temos que pensar muito nisso. E, para pensar nisso, nós temos que despojarmos, mesmo que minimamente, do orgulho que ainda está embutido. Não vamos generalizar, mas em boa parte da humanidade. Boa parte da humanidade. Allan Kardec dá o comentário dele aqui também. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Como nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz? A causa primária há de estar numa inteligência superior à humanidade. Sejam quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, essa inteligência tem também uma causa. E quanto maior for sua realização, maior deve ser a causa primária. Essa inteligência superior é a causa primária de todas as coisas, qualquer que seja o nome pelo qual o homem o designe. E quantas horas? Está tranquilo, dá para nós ainda estudar bastante. Pergunta é a de número 10 agora. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Como será que é Deus? Alguns dogmas religiosos falam que ele né, que nós, né, humanos, somos a semelhança de Deus, né? Então, logo, começa-se a dar personificações a Deus. Começa a se dar forma a Deus, né? E aí começa-se a criar várias teorias. Tantas vezes Deus é confundido com a imagem de Jesus. Muitas das vezes, né? Outras vezes, um homem grisalho, né? Com barbas grandes, grisalhas também. Essa necessidade do ser humano de se colocar forma ao que não se conhece. Nós somos todos, a humanidade somos todos Tomé. Eu preciso crer numa forma, eu preciso crer para acreditar, né? Então, a humanidade em geral, ela se apega a isso. Se nós formos buscarmos, por exemplo, lugares como Grécia, como o Egito, que dão personificações de deuses, né? Olha, até interessante, né? Que coloca-se realmente características até de metade humano, metade animal. Olha a necessidade de se ter esse tipo de ideia, de nossa, né? Tudo em vão. Sabe por que é tudo em vão isso? Porque os espíritos vão responder isso aqui agora, ó. Não, falta-lhe um tanto um sentido. Não tentem. Não tentem entender a intimidade de Deus. Não tentem entender a sua forma. Não tentem entender os seus mecanismos íntimos. Não tente entender o que ele pensa. Não tente entender isso. Falta sentido para nós. Nós temos 5 sentidos.
né? Nós temos 5 sentidos. Nós temos o tato, nós temos a visão, nós temos a audição, temos o olfato e o paladar. Esses são os 5 sentidos cientificamente comprovados na gente. Existe-se, aqui no planeta Terra mesmo, o estudo, e aí isso contempla nós, né, que estudamos a doutrina espírita, a existência de um sexto sentido, que seria a mediunidade, que seria essas, no mínimo, todos somos médiums intuitivos, né? Ou seja, se algum espírito vier a nos intuir alguma coisa, se nós sintonizarmos a frequência desse espírito, nós atenderemos a demanda, tá? A demanda de um obsessor, a demanda de um espírito guardião, dos benfeitores, e aí depende como que vai estar a nossa frequência. Mas agora eu vou trazer Júpiter. Eu, fazendo alguns estudos da revista Espírita, eu cheguei num ponto lá que eu encontrei a respeito de Júpiter. Júpiter, no nosso sistema solar, ele é o mundo, ele é o planeta onde os habitantes são mais evoluídos. Olha que interessante, né? O Júpiter, ele é o maior planeta do sistema solar e é na onde tem os espíritos mais evoluídos, na classe dos mundos felizes. Na revista Espírita, inclusive, ele nos traz, né, as informações que os habitantes, o corpo encarnado dos espíritos de lá, são mais sutis, eles não caminham, eles volitam, eles são maiores que a gente, em termos de tamanho, são maiores. Eles são contemplados com várias luas, inclusive o nosso planeta Terra tem tamanho de lua de Júpiter. É um planeta gasoso, então isso remete realmente a uma matéria mais quiescenciada, uma matéria mais sutil, né? É um planeta gasoso. E o nosso é bem sólido, mas o Júpiter é gasoso, gigante. E olha uma coisa interessante dentro desse estudo que eu fiz. É claro que cada planeta ele tem o seu tempo, né? Ele tem a sua dimensão. Ó, só para você ter uma noção. O planeta Terra, ele não tem 365 dias o ano? Entre aspas. Eu não sei se vocês sabem, mas o planeta Terra, exatamente, ele tem 365 dias e 6 horas. 365 dias e 6 horas. Por isso que existe o ano bissexto. O ano bissexto seria o 4º ano a se completar 4 anos, né, ali no caso, na onde ele tem que trazer 6 horas de cada ano, e é óbvio, né, gente, 4 vezes 6, 24 horas, que é o que dá um dia a mais no ano bissexto, para se completar o equilíbrio de calendário nosso humano aqui, que é o 29 de fevereiro no ano bissexto. Inclusive, o ano que vem tem, né? Porque o ano bissexto, ele se combina, né? Ele se encontra com o ano de Olimpíadas, né? Olha só, né? Como que é a perfeição, né? Não poderíamos fechar um ano com 365 dias e 6 horas. Então, de 4 em 4 anos, tem que ter um ano que tem que ter um dia a mais para arredondar esse processo. Mas dentro desse aspecto nosso que nós estamos conversando aqui, se nós fôssemos dimensionar a idade de um habitante de Júpiter com o nosso tempo aqui da Terra, um habitante de Júpiter pode chegar até 500 anos. Só que lá em Júpiter é outro tipo de tempo, tá? É atrelado ao tempo do planeta lá. Dentro da sua rotação, dentro da sua translação, dentro da sua órbita,
é um outro tempo. Estou fazendo mais ou menos uma referência de vida no planeta Júpiter, se fosse ao nosso tempo aqui. Chegaria até 500 anos. Tempo é detalhe. No plano espiritual, o tempo de lá não é o mesmo tempo nosso aqui. Por isso que muitas das vezes, dentro desse estudo, e a gente pode tratar a respeito disso, dentro do plano espiritual, por várias vezes, o espírito em sofrimento, ele fica num efeito looping. Ele fica meio que, né? E aí nós vamos comentar várias coisas a respeito disso agora. A gente fica assim, meio que, né, perpassando algumas situações repetitivas. Inclusive, tivemos comunicações de espírito na onde, preste bem atenção, na onde, 300 anos atrás, uma mãe, né, teve o seu filho, a perda do seu filho afogado, e essa mãe, desde aquele momento, ficou na beira daquele lago, localizado em algum país lá da Europa, e ficou. A mãe desencarnou. Ela continuou na beira do lago. Ela ficou na beira do lago durante 300 anos. Sabe quem foi o espírito que a socorreu? O espírito do filho, que enquanto ela estava lá 300 anos, ele teve 3 encarnações no planeta Terra. Olha como que o espírito ele ficou parado no tempo. O espírito desencarnado ficou parado no tempo. Ela ficou 300 anos na margem de um lago, aguardando socorrer o filho, e o filho encarnou 3 vezes. No desencarne dele, da terceira vez, ele, numa situação espiritual melhor, pôde ir lá resgatar ela. A doutrina espírita ela é bela nesse sentido. Quer um exemplo de tempo entre planeta Terra e mundo espiritual? Vamos dar um exemplo? Acontece isso aqui com todo mundo. Nós sabemos bem que quando nós dormimos, o nosso espírito, claro, que é ainda interligado pelo perispírito, e o perispírito, pessoal, para quem nunca estudou isso, nós vamos estudar aqui no livro dos espíritos também, né? É o corpo do espírito, e nós temos um cordão enquanto encarnados, que faz a ligação entre o espírito e o corpo, né? E nós, quando dormimos, nós emancipamos a alma. E o que é isso, Rangel? É quando, das vezes, a gente lembra dos sonhos, né? Muitas das vezes, esses sonhos, a gente está, sim, no plano espiritual, estamos indo em outros locais, né? E aí eu vou dar um exemplo para vocês. E eu acho que já aconteceu com cada um de vocês. Estou dormindo, tô sonhando, tô num ambiente, tal, acordei, olhei a hora, opa, peraí, 5 horas da manhã, aí você volta a dormir de novo, você volta no mesmo ambiente, porque o seu espírito, de um certo modo, está naquele ambiente para alguma execução, aí você faz um monte de outra coisa nesse sonho, você trabalha nesse sonho, você estuda nesse sonho, a gente causa problemas nesses sonhos também para outros espíritos, né? Aí eu passei por várias situações, passei por tudo, conversei com esse, conversei com aquele outro, conversei com isso e tal. Nossa, peraí, parece que esse sonho durou 2 horas. Aí eu acordo, é 5h05. Passou 5 minutos. Olha como a realidade do espírito é diferente do tempo nosso aqui. O tempo do plano espiritual, ele não acompanha o tempo encarnado. É diferente. Nós aproveitamos mais, viu? No plano espiritual, nós aproveitamos mais. O que seria 8 anos no umbral de André Luiz? Eu acredito que para ele não passou de 5 dias. Você vê como é a realidade do espírito. Mas 8 anos? Parece que eu fiquei aqui 5 dias. Fica 8 anos. Essa mulher desencarnada que ficou 300 anos, você pode ter certeza. Para ela não passava mais de 1 hora que ela estava ali em frente ao lago. Olha é a realidade do espírito e toda a sua situação. E aí, eu estava falando de Júpiter, né? Júpiter, dentro das informações que nos é trazida, os habitantes de Júpiter têm mais de 30 sentidos.
Nós temos aqui 5, né? No máximo 6, que é o que consideramos a mediunidade, né? Os habitantes de Júpiter têm 30 sentidos. A gente consegue dimensionar isso? Rangel, é isso que eu ia comentar, né? De acordo com a mudança de mundos, né, a nossa evolução, vai aumentando os sentidos, né? Por enquanto, a gente ainda não falta sentido para compreender, né? Mas Falta sentido para compreender isso, né? à medida em que a gente for adquirindo evolução e mais sentidos, a gente vai entendendo melhor. É. Para pensar, Marley. Aí cada um de nós estamos aqui e os amigos que depois vão assistir esse vídeo no YouTube. Para pensar. Por favor, nós temos 5 sentidos aqui de maneira oficial, né? Vamos dizer assim, esse sentido que é a mediunidade. Por favor, me elenca um sentido que, de repente, Júpiter teria a mais. A gente não tem nem sentido para começar a pensar nisso. Não tem nem sentido. O que eles podem ter a mais? Por quê? Porque nós estamos presos na nossa realidade. Olha, eu acredito que dentro desse sentido, automaticamente o amor ele deve ser o natural. O amor. O amor deve ser um sentido natural. De você já não discutir com uma pessoa e já esbanjar o amor, né, irradiar o amor, já é um sentido natural. Só que tem tantos outros aí que fogem da nossa percepção. Porque não temos sentido para isso. E aí a gente está querendo dar sentido, a gente está querendo entender a natureza de Deus e a sua intimidade. Não vai. Não vai. A gente pode trabalhar com, vamos dizer assim, hipóteses, né? Hipóteses. Somente isso. Somente isso. Bom, gente, vamos fazer mais uma pergunta. Essa é a de número 11. E vai ser a última. Será um dia permitido o homem compreender o mistério da divindade? Estamos comentando a respeito disso aí, ó. Porque na pergunta anterior fala que nos falta sentido. Então, Marley, se nós vamos evoluindo e adquirindo sentido, eu acho que é uma condição natural que venhamos, sim, entender tudo isso. Entender todos esses processos, né? Porque a pergunta é essa, né? Será que um dia será permitido ao homem compreender o mistério da divindade, tudo isso que circunda, né? Todos esses segredos, né? Pô, não é possível conhecer a intimidade de Deus, por quê mesmo? Porque nos falta sentido. Mas será que um dia vai ser permitido, né? E aí, dentro do que estamos trabalhando aqui, e dentro dessa obtenção de sentidos no decorrer de nossa evolução, no decorrer da nossa melhora espiritual. Vamos ver o que os espíritos vão responder. Quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, tiver se aproximado dela, então ouverá e compreenderá, ou seja, o despojamento da matéria. E olha, o despojamento da matéria não é só o desencarne. O despojamento da matéria é o quê? É o desapegarmos de tudo que é material. De tudo que é o material. Isso é o despojar da matéria. Mas só que ele completa. A evolução é necessária. O crescimento espiritual ele é necessário. Então, não é só desapegar na matéria, é o despojar dela. É evoluir também. Allan Kardec comenta. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. É aquele tal item que estava falando, né? Nós somos a imagem de Deus, né? Nós estamos atrelando, né, a causa ao efeito, né? Nós é parecido com ele.
Mas, à medida que o seu senso moral se desenvolve, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas e ele faz, então, a seu respeito, uma ideia mais justa e mais conforme com a boa razão, embora sempre incompleta. Daqui 2 semanas, a próxima pergunta vai ser a de número 12, que é assim: se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições? Então, essa vai ser a pergunta que, a partir dela, né, que trataremos no próximo estudo, daqui 2 semanas. E, na próxima semana, vai ser o estudo do livro de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier, e vai ser a lição de número 7, aos discípulos. A Júlia, no decorrer, né, desses últimos minutos, ela colocou aqui no chat, né? Penso que a internet facilitará a humanidade terrena a alcançar o sentido da telepatia. Inclusive, né, Júlia, a gente pode citar, a gente pode fazer até um estudo em cima disso, que eu acho que, em grande parte, para quem não conhece ainda, existem as tecnologias das inteligências artificiais, que na onde tudo isso que está trabalhando dentro da tecnologia já trata das redes neurais, que é o quê? Que é a própria tecnologia dentro da internet se comportar, dentro da internet ou até mesmo fora, não faz mal, vai se comportar como um cérebro humano, né? Dentro de seu funcionamento. Isso é chamado de rede neural dentro da tecnologia, tá? E sim, é um instrumento que vai nos acarretar a evolução do espírito também, quando bem utilizado. Quando bem utilizado. A internet, eu digo que é uma ferramenta valiosa ainda nas mãos de espíritos talvez não tão com valores consideráveis, né? Precisa ter um crescimento moral nesse sentido também, mas é isso mesmo, Júlia. Mas é preciso antes termos adquirido a moralidade. É isso. Você já havia completado, eu não tinha lido, mas é isso. Temos que crescer moralmente para que isso ocorra de maneira saudável, de maneira salutar. É isso mesmo. Gente, vamos encerrar. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Então, vamos para o encerramento. Marley, você faz a prece de encerramento? Faço sim, Razel. Então, agradecendo sempre a Deus por mais essa oportunidade desse estudo, de tantas reflexões excelentes que tivemos hoje, nessa manhã de domingo, vamos encerrar com a prece que nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Marley. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Júlia. Obrigado, Fabiana. Obrigado, Tivanete. Obrigado, Tia Marlene. Que tenhamos um domingo e uma semana abençoada, uma semana leve, que possamos, de um certo modo, as provas que vierem surgindo, nos comportarmos da maneira mais adequada, coerente e de bom senso, e sabermos que Deus nos dá as oportunidades necessárias para vencermos a nós mesmos e encararmos essas provas nas necessidades que precisamos ainda. Fiquem com Deus, sejam abençoados. Que assim seja. Peraí. Agradecer a Mirella, a Vitória e a Rafaela também. Ufa! Muito bom, gente. Um ótimo domingo para vocês, uma abençoada semana. Um abraço para todos. Obrigada, gente. Obrigada, um abraço. Obrigado, um abraço.
Boa semana a todos. Boa semana. Um bom domingo, uma boa semana para todos. E até domingo que vem, se Deus assim permitir. Se Deus quiser, Fabiano. É.